peço a todas e a todos que assistam esse vídeo até o final e tirem proveito do que esse evangelho ensina. Acho que vale a pena. Não precisa ser de igreja, se for e nas condições apontadas por esse trecho do evangelho, ótimo. Mas se não for, que não se confunda com os trambiqueiros, com os falsos cristos, com os falsos profetas. Assistam, por favor, e comentem aqui. Leia o evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam e então dirão: vede como se amam. Vocês deram pause aí, não é? Para ler este evangelho de São Marcos, do capítulo 13, do versículo 14 a 23? Ótimo! Esse texto é dramático. Ele tem o dom de narrar em poucos versículos o que ocorreu nos tempos de Jesus e depois da publicação do Evangelho, mas também reserva uma força poderosa para nos entendermos e aos nossos contextos atuais hoje. Por isso é preciso dar muita atenção a esse Evangelho. Eu diria que há duas grandes chaves de interpretação deste trecho de São Marcos. A primeira que eu desprezarei, não lhe dou valor, é a apocalíptica judaica, o apocalipsismo que dominou o pensamento judaico com graves prejuízos aos textos sagrados e também às vidas de quem adota essa interpretação. O apocalipsismo, que é uma linha seguida por muitas correntes atuantes do chamado cristianismo moderno e atual, desvirtuam esse evangelho, desvirtuam Jesus, distorcem o contexto e prejudicam enormemente o fortalecimento da nossa fé hoje. O apocalipsismo adotado por correntes conservadoras tem como negatividade a questão da aliança com os poderosos, com os ricos, com os destruidores dos templos e das Jerusaléns da vida hoje. O apocalipsismo também tem contra si o negacionismo, porque nega os fatos históricos, nega o contexto determinante e influente no ministério de Jesus, nos ensinos dele e também na constituição do próprio Evangelho. O negacionismo adotado pelo apocalipsismo leva amplos setores do dito cristianismo a desastres tremendos, como, por exemplo, irreleva, nega as catástrofes climáticas como se elas nunca tivessem acontecido e, ao se realizarem, sejam sinais do fim do mundo, sinais de que Jesus virá. Daí pintam a segunda vinda de Jesus no meio da catástrofe ou das inúmeras catástrofes, como se isto se daria numa flutuação, numa planagem de Jesus, desconsiderando os sofrimentos, as dores e tragédias que envolvem e matam milhões e milhares de pessoas, como ocorreu nesse anúncio do texto que discorreremos no segundo ponto. O apocalipsismo
ao negar as crises, as catástrofes, inclusive agora climáticas, peca, se torna sacrílego, herético, ao dizer que não adianta fazer nada para salvar o mundo, salvar as pessoas, porque isto é sinal de que Jesus voltará. E torna a parousia, torna a escatologia uma verdadeira molecagem contra a humanidade e contra o planeta, obra da criação continuada e primorosa do próprio Deus, a quem dizem servir. Portanto, desprezo essa interpretação. Adotarei aqui a linha da interpretação mais correta e mais justa, embora esta seja desprezada pelos apocalipsistas. É a linha do chamado Sermão das Oliveiras. E o nome já situa o momento histórico em que Jesus pronunciou estes ensinos, que é uma categoria de formação dos próprios discípulos com ele, reunidos à frente do templo onde se circunstanciava o Jardim das Oliveiras, o templo de Jesus. Aqui, deste lugar, circunstancialmente, Jesus fala no momento muito crítico que vivia a humanidade e, em particular, esta região palestina. Jesus, na verdade, desempenha a missão aqui, primeiro, de alertar os seus discípulos para os fatos e as suas causas. Fatos, causas graves que determinam os acontecimentos e também os desdobramentos infernais nas vidas perdidas aqui nesse conflito. Jesus, ao cuidar, digamos assim, messiânica e pastoralmente dos seus discípulos, ele desempenha a função de alertar para o que aconteceria e que de verdade aconteceu. E Marcos junta aqui os dois momentos para nos ajudar a compreender esta mensagem. O momento em que Jesus falou do ensino no Jardim das Oliveiras, nesse momento histórico que se avizinhava a grande catástrofe que se abateria sobre a vida dele mesmo, causadas pelas alianças do inferno aqui entre o templo de Jerusalém, entre a Jerusalém que já matara os profetas, denúncia feita esta por Jesus, e o que aconteceria no tempo. E esse segundo ponto é interessante e importante para entendermos esse evangelho, é quando, depois de tudo acontecer e durante os acontecimentos, Marcos publica este evangelho para fortalecer a comunidade com o ensino de Jesus, fortalecer os eleitos, fortalecer os que sucediam já nesse momento os discípulos primeiros de Jesus em torno dele no Jardim das Oliveiras. Então, circunstanciada essa situação, caminhamos um pouco mais para entendermos estes pontos, principalmente a linha de interpretação que eu sigo aqui, adoto aqui, e nela acredito, a ela adoto no meu ministério, no meu profetismo, na minha pastoral. A circunstância local leva Jesus a adotar o profetismo aqui não como adivinhação, não como operacionalização do medo, não para assustar os seus discípulos e os futuros eleitos, leitores e formadores da fé a partir do Evangelho de Marcos desde o ano 70. Nesse momento em que Jesus toma o exemplo de Daniel, o profeta, que se refere à destruição do templo de Jerusalém, e não somente o templo, mas a própria Jerusalém,
Jesus agora adota esse modelo para entender o que ocorreria nesse momento. E o que ocorreu nos anos 70, data da publicação deste evangelho, foi dramático e, de certa forma, reproduz quando o invasor comandado por Antíoco IV Epifânio invadiu Jerusalém e profanou o templo, sacrificando porcos no altar e colocando estátuas pagãs. Isto simboliza que, ao colocar porcos no altar, o invasor pagão, o invasor imperial, o invasor militar quer sufocar, destruir a prática litúrgica, a doutrina do sacrifício dos primogênitos entre os animais que serviam para expiar os pecados e as culpas sobre a morte deles no holocausto. Agora, então, introduzem uma ofensa, um sacrilégio no templo de Jerusalém, adotando os porcos para ironizar, para debochar, para humilhar os invadidos e atingidos pelo sacrilégio. Aqui, os porcos eram odiados pelos judeus, desprezados pelos judeus, que não comiam nem sequer as suas carnes por considerarem animais imundos. Aqui, o sacrilégio é praticado para humilhar e aviltar as raízes culturais, míticas, religiosas, ideológicas, profundas do povo semita. E também, ao introduzirem estátuas pagãs de divindades pagãs, também o fizeram para afrontar Yahvé, afrontar o Deus libertador, afrontar os dogmas e fé do povo semita, do povo judeu. Isto é determinante como humilhação, como minimização, como deboche das raízes culturais deste povo. Pois Jesus, então, agora lembra isso e começa este texto que nós trabalhamos nesta reflexão, exatamente destacando o sacrilégio de algo que deveria ser banido, mas que foi colocado onde não deveria estar e fazer o que não deveria fazer. Isto é, agora o templo de Jerusalém, cujo anúncio é proposto como denúncia por Jesus, é novamente sede do sacrilégio. Aqui, quando o general Tito cerca Jerusalém e batalha numa guerra sangrenta por 3 anos para humilhar, destruir a resistência dos sacerdotes, dos combatentes zelotes na defesa do templo de Jerusalém, depois de conseguir o seu intento, ele invade o templo, ele invade Jerusalém e novamente pratica sacrilégios, colocando no altar e no Santo dos Santos os símbolos pagãos, os signos que representam exatamente o que sempre ocorre, a ideologia da dominação e da negação do outro, que tem o direito de cultuar a sua história e a sua divindade. Este é o sacrilégio. Então Jesus, aqui, ao cuidar dos seus discípulos e ao preparar o ensino para os eleitos que viriam, que vieram, ele alerta, chamando uma chave de funcionamento que deve funcionar e atuar sempre na consciência daqueles que creem,
daqueles que aderem ao seu reino, daqueles que se convertem ao seu reino, e principalmente dos seus discípulos e discípulas que têm a incumbência de, primeiro, vigiar. A vigilância na preservação da fidelidade a Jesus e principalmente ao Jesus que traz uma proposta, um projeto revelacional, um projeto de reumanização, um projeto de salvação da humanidade desastrada agora no meio desse caos, desse derramamento de sangue, quando Tito, ao invadir Jerusalém e o seu templo sagrado, matou, segundo Flávio Josefas, cerca de 1 milhão de pessoas e levou para fora da Palestina, cativos como escravos, milhares e milhares de homens, de mulheres e de jovens para servirem às nações por onde passava o tufão imperial de Roma, destruindo, em nome de César e com a atuação de César e seus generais, as culturas e as verdades tradicionais dos outros povos. Para lá foram levados lideranças judaicas, o que sobrou do judaísmo, o que sobrou dos judeus, como escravatura. Isto é fruto do sacrilégio. E para isto Jesus chama a atenção, para que todos os discípulos e discípulas, e aqueles que ele chamará de eleitos, se atentassem, vigilantes, atingidos, movimentados pela sensibilidade dos vigias, sempre atentos para os fatos, sempre atentos para as causas dos fatos, sempre atentos para as consequências da infidelidade e da traição ao seu reino e a sua mensagem como proposta messiânica para recuperar a humanidade falida e afundada no sangue derramado por toda Jerusalém e tomando conta do templo aqui, em cujo recanto havia sangue, mostrando o derramamento que houve em todo este ambiente sagrado, como também na Jerusalém considerada sagrada. Para esse apocalipsismo, para esta corrente distorsiva da realidade, a destruição do templo e a destruição de Jerusalém equivalem à destruição do mundo e ao seu fim eterno. Para Jesus não é assim. Para Jesus não deve ser assim. Mesmo que o templo, mesmo que Jerusalém, mesmo que as mulheres tenham sido assassinadas com seus bebês nos colos, atravessados pelas espadas, pelas flechas, pelos arcos poderosos dos militares de Tito, mesmo que as mulheres, mesmo desesperadas, muitas vezes apertando tantas crianças, as matassem sufocadas em seus peitos, mesmo que toda essa tragédia tomasse conta de Jerusalém e do templo de Jerusalém, é preciso que, diante da relativização do templo e da cidade de Jerusalém, que os discípulos e discípulas de Jesus, que os eleitos e as eleitas se mantivessem vigilantes. Isto é, que não se sentissem rebaixados, até mesmo porque Jesus mesmo já relativizara o templo. Ele se encontra, como eu disse no início aqui da nossa reflexão, lá no Jardim das Oliveiras, a olhar e a apontar para os seus discípulos: olha lá, o templo que vocês tanto adoraram, que vocês admiraram, o templo composto por lajotas finíssimas, por ouro roubado de toda a vizinhança, por madeiras das mais requintadas, esse templo para nada mais vale e será destruído, como ocorreu nos anos 70 com a invasão do exército de Tito.
Mesmo assim, diante de tudo isso, ao cuidar dos seus discípulos no Jardim das Oliveiras e ao compartilhar esse cuidado profético e pastoral, carregado de denúncias, carregado de análise das causas disso tudo, e também demonstrando o que adviria daí, Jesus pede que se preste atenção no que ocorreu com esta matança de mais de 1 milhão de pessoas, com esta captura de milhares de pessoas, transformadas de pessoas livres, de pessoas construtivas em um espaço que acreditavam destinado por Deus, agora a escravos, a escravas, servindo contra a sua vontade, submissas aos dominadores e aos invasores. O segundo ponto é os eleitos que se converteriam ao reino também deveriam acolher os milhares de judeus em todo o mundo escravizados que quisessem se converter e formar esta base popular do movimento de Jesus que se alastrou por toda a Palestina e por todo o mundo, que os acolhessem, que os eleitos acolhessem os novos eleitos, curassem as suas feridas, abrandassem o seu desespero, atenuassem o sofrimento das dores que caíam sobre eles, de forma que muitos judeus se converteram e passaram a participar desse movimento de Jesus salvífico, porque curativo, curativo porque recuperador, porque dignificante, porque elevava a categoria de eleitos, eleitos não com votos fáceis, não com votos propagandeados, não por votos comprados, mas eleitos pela graça de Deus, eleitos pela graça de Jesus, pela entrega de Jesus a este movimento que se espalhou pelo mundo como o reino de Deus, feito terra, feito gente, feito recivilização, feito nova humanidade. Este reino deveria acolher os feridos, inclusive os próprios judeus que ajudaram a perseguir Jesus. E finalmente, nesse terceiro ponto do segundo sobre a vigilância, destaco que os discípulos e os eleitos e eleitas vigilantes deveriam saber discernir os falsos cristos que apareceriam, como já existiam muitos no tempo de Jesus, e falsos profetas, segundo a designação aqui narrada por Marcos, realizando sinais e maravilhas, com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos, que eram não somente tentados ao engano, mas também eram perseguidos, eram presos, muitos torturados, assassinados, degolados, banidos da vida por serem eleitos. Que se mantivessem eles vigilantes e atentos na resistência contra os falsos cristos e os falsos profetas, que se tornaram notáveis pela enganação, se tornaram expressivos por fazerem os ditos milagres e os ditos espetáculos, chamando a atenção de todos e assim minimizando o projeto de Jesus e ignorando os sofrimentos dos seus eleitos, das suas eleitas. Conclusão, minha gente, conclusão. Esta ação profética de Jesus tem conteúdo para sempre, eterno e prático, e é por isso profundamente salvífico e pastoral. Salvífico porque inclui agora os que são eleitos integrantes deste movimento,
eleitos para integrar este novo projeto de humanidade, esse novo projeto agora criado à imagem e semelhança do Filho e do Pai, sob o influxo, sob a força, sobre o poder, a dinamis do Espírito Santo que Jesus mandaria depois, como de verdade mandou. Pastoral, porque estes remidos, arrebanhados, coletivizados, partilham cuidados uns com os outros, cuidados das feridas, cuidados das dores, cuidados dos sofrimentos de que padeciam, e não achando que isto seria natural, porque Jesus viria. Aqui não se trata disso, mas se trata de profunda compreensão com esta realidade. E aí então, sobre esses cuidados proféticos na denúncia dos fatos, das causas profundamente desumanas, na denúncia disso que o próprio Evangelho, em outro momento, especialmente Mateus, chamará de inferno, de juízo final, de chamas que ardem, para dizer a situação em que se encontraram as pessoas, se encontraram as sociedades organizativas de Jerusalém, da Judeia, do templo e de toda a Palestina como do mundo inteiro. De tantos sacrifícios de vidas, de tanta humilhação, de tanto desgaste daquilo que era para ser uma maravilha no mundo, que é a vida humana. Então aí é preciso descrever o sacrilégio desta violência brutal do império que mata, mas também impõe os seus símbolos de manipulação, de enganação, conseguindo que muita gente se dobre em louvores aos seus sacrilégios. É preciso nos atentarmos quanto a isto, nunca nos desligando da mensagem, da proposta, do ensino, de tudo que Jesus fez como profeta palestino e revolucionário, que denunciava essas coisas para dizer: o meu reino não tem nada a ver com isto. O meu reino, que alguns de vocês, meus discípulos aqui no Jardim das Oliveiras, como se assim ele dissesse, acharam que seria semelhante aos maiorais das nações, que colocaria um do lado, o outro dando carguinhos oportunistas para aqueles que já querem se aproveitar. O meu reino, que significa o enfrentamento de tudo isto, o reconhecimento de tudo isto. Este projeto de Jesus é de uma originalidade impressionante pelas características que já descrevi, de recivilização, de recriação das relações e da vida humana, como depois, de fato, Lucas descreverá o que ocorreu nesta própria Jerusalém, prestes a ser destruída, no meio de todas estas barbaridades que aconteciam no templo, o templo que matara Jesus, o templo que elegia a traição de Judas, o templo que seria a sede muito próxima da própria militarização da Palestina. Templo este que era lugar de tanto sacrilégio, porque atentava contra a vida, como atentou contra a vida de Jesus. Hoje há, aliás, desde as reformas, se coloca aqui que Jesus entregou a sua vida para salvar a humanidade. Não, Jesus foi assassinado. Jesus foi crucificado como muitos outros antes dele. Porém, o que aconteceu é que a sua morte é também parte da resistência, é parte do sacrifício, é parte do enfrentamento de toda essa barbaridade que se tornou cultural nesse ambiente da Palestina e em todo o mundo. Este ponto conclusivo nos ajuda a entender que hoje esta mensagem, com características proféticas na denúncia,
características proféticas na análise, para se enxergar o que realmente acontece nesse método profético, para se ensinar a vigiar, a ter cuidados uns com os outros, a nos protegermos das perseguições. Esta mensagem é muito atual, porque os ídolos sacrilegiam os nossos ambientes. O pior dos infernos criados aqui foi por causa do grande sacrilégio praticado com a ajuda do próprio templo, que desvirtuara a aliança, como sempre eu digo aqui, para se aliar aos inimigos, para se aliar aos poderosos estrangeiros, para estender as mãos aos títulos, estender as mãos às legiões, estender as mãos àqueles que matam e por isso foram eliminados. Se quisermos até entender, usemos a figura de que foram engolidos e subvertidos nas suas origens por causa do invasor. Sempre que a vida é ameaçada, sempre que as raízes revitalizadoras, ancestrais, tradicionais dos povos são violadas, aí há sacrilégio, porque atenta contra a vida. Sempre é bom lembrarmos que a cristandade chegou na América Latina, chegou no Brasil tingida de sangue, e aqui foi sacrílega, foi herética, foi bárbara contra os povos originários, contra os povos arrancados das suas experiências tribais riquíssimas e cultas da África, aqui submetidos todos a escravos e eliminados em troca do roubo de madeira, de ouro, de prata e de todas as riquezas deste país e desta América do Sul e desta América toda. Isto é sacrilégio. Isto é impor os ídolos estrangeiros da dominação, da colonização e hoje do imperialismo no lugar onde não deveriam estar, para fazer o que não deveriam fazer. Hoje poderia-se adotar a linguagem de João, que fala em outros termos no reino de Jesus. Ele diz que o reino de Jesus é vida abundante, vida plena e abundante. Quando se ataca, quando se humilha, quando se exaure, quando se espreme a vida humana e os nossos antepassados a se tornarem lixos, aí há sacrilégio. Porque o mais sagrado nesse momento aqui do Evangelho de São Marcos, e lembrando São João, o mais sagrado é a vida humana, a vida do povo, a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, a vida daqueles e daquelas que foram escravizados e escravizadas, reduzidos à mão de obra absolutamente escrava, absolutamente miserável, para fartar e abastar os que roubam através dos nossos corpos. Por último, é preciso hoje retomar, não caritativamente, não reduzidamente de modo filantrópico, este projeto que Jesus anunciou no seu sermão, o Jardim das Oliveiras. Com cuidado, alertando para a vigilância das pessoas, que as pessoas perdem muitas vezes, que multidões perdem ao adotarem aquilo que se prega até mesmo em igrejas, aquilo que se prega em muitos rituais religiosos, aquilo que se prega na mídia, em suas propagandas, aquilo que se prega através das próprias artes, como por exemplo as músicas que são invadidas por esse projeto de dominação, encharcando de forma sacrílega as tradições, as raízes justas, tranquilas, pacíficas de um povo que foi violado, que é violado constantemente. É preciso que nos tornemos vigilantes, mas não vigilantes que passeiam por cima das muralhas para simplesmente enxergar as invasões, mas vigilantes que resistem, vigilantes que
que militam, vigilantes que combatem, vigilantes que lutam não somente para não renderem os seus povos, mas também lutam para derrubar isso que mata, isso que destrói, isso que faz um inferno, como ocorreu nesse tempo dos anos 70 em Jerusalém, com morte de 1 milhão de pessoas, com o assassinato de mães e de mulheres, como aliás se faz hoje com o sionismo na Palestina e em outros lugares do mundo. Então o momento é de reflexão, como diz o nome deste programa, reflexão do Evangelho. Mas não só do Evangelho como uma leitura de caráter devocional e espiritual, e pronto, mas uma reflexão que nos ajude a interpretar não somente o Evangelho, mas a interpretar a nossa realidade e a nos posicionar nesta realidade como Jesus ensinou aos seus discípulos. Isso é um apelo para mim, meu irmão, minha irmã. Isto é um desafio para ti, meu irmão e minha irmã. Isto é um chamado para nós. Não que haja qualquer risco aqui, como pregam os apocalipsistas atuais, que dizem que não adianta fazer nada para defender o planeta, que não adianta fazer nada para combater o fogo, que não adianta fazer nada para evitar as enchentes, que não adianta fazer nada para evitar o aquecimento do planeta, porque isso é sinal que Jesus virá. Isso é de uma maldade, é além de uma ignorância, de uma estupidez inclassificáveis, porque demanda contra o próprio projeto de Jesus, demanda contra a própria obra da criação, demanda de forma negativista contra a própria ciência, demanda contra o nosso direito à vida digna. Então é preciso que nos alertemos sobre o Evangelho e sobre esta realidade que é causada. Esta realidade que não é nenhuma praga dos céus, não é nenhuma praga dos infernos, mas é infernalizante, que nos destrói, que nos mata e que não adianta, isto sim, não valem ainda projetos tímidos, projetos assustados, projetos de pendurados em negociações com os titos, com os generais, com os invasores, com os opressores de hoje. É preciso que nós nos mobilizemos, nos tomando como o povo eleito. E aí eu termino, aliás, dizendo duas coisas. A primeira, que Jesus se refere aos eleitos, aqueles ensinando que aqueles que aderirem ao seu reino, aqueles que participarem do seu reino, como aconteceu, como eu disse, em Atos dos Apóstolos. Com aqueles e aquelas que realmente entendam o Evangelho de Jesus e aderem a este projeto. Não esperando o fim do mundo. Não aguardando que se termine isso pelo terror, se termine isso pelas dores, mas que isto mude com a nossa atuação. Este é o chamamento para nós, os novos eleitos e eleitas de Jesus. E eu tenho encontrado gente que age assim, gente generosa, gente compassiva, gente de espírito coletivo, gente solidária, gente que transforma a fé numa força estrondosa para servir os outros, como Jesus ensinou ao afirmar sobre si mesmo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu encontro, sim. Não encontro muita gente naquelas que louvam ao Jesus do trono que virá. Entre essas, poucos fazem isso. Mas entre aquelas que entre os indígenas, entre aquelas que entre os trabalhadores e trabalhadoras, entre aquelas que entre os negros e negros, entre aquelas que entre os homossexuais, entre os LGBT, QI, com toda a sua vastidão, a vastidão de sua lista de afrontados, de desrespeitados e desrespeitadas, entre aqueles e aquelas que fazem com a sua vizinhança o trabalho de redignificação da vida, da dignidade da luta. Encontro muitos cristãos e muitas cristãs que fazem isso. Não aqueles que frequentadores de templos para buscar um conforto sem se dar conta que estão sendo esgotados, chupados, sugados pelo capitalismo. Entre estes não se encontra gente assim.
Mas também um segundo ponto para terminar agora sim. Entre aqueles que não se dizem eleitos, nem sabem o que é isso. Não se dizem eleitos. Nem conhecem isso. Nem é de sua prioridade conhecer isso. Mas que se somam na luta por mudar as causas desta desumanidade, deste inferno, dessa destruição, dessa matança, dessa humilhação. Gente que nem fala em Deus. Gente que não diz e nem gosta de ouvir, vai com Deus, mas que luta pelo outro, que gera a justiça, que gera a compaixão pelos outros, que ajuda a pensar em como desmontar tudo isso em busca de uma nova humanidade, de uma nova ordem de relações. Aí eu encontro também gente com os traços dos eleitos, gente boa, gente em quem se pode confiar. Aliás, eu encontro muito mais gente eleita entre os que não sabem que são eleitos, nem creem, do que aqueles que fazem pistolinhas, areninhas, aqueles que vomitam nas tribunas da Câmara Federal, das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas e até do Senado Federal, ódio contra os outros. Entre estes, eu não encontro eleitos. Não encontro traços dos eleitos. Não encontro o espírito de serviço que norteia o comportamento dos eleitos. Encontro o inferno, encontro negacionismo, encontro destruição. Estamos aí, meu irmão, minha irmã. Somos chamados. Ouvimos ou não ouvimos. Ouçamos ou não ouçamos. Mas somos insistentemente chamados para a vigilância e para cuidarmos uns dos outros nesta luta que precisamos fazer. Bem, venhamos todos, participemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam e então dirão: vede como se ama.